noite, meu povo. Enquanto o pessoal vai entrando, vou adicionar a Aline aqui. Boa noite. Oi. Aí na hora, eu preparo toda a câmera, aí na hora que você chega eu tenho que mexer tudo de novo, porque a tela parte. Eu acho que tá alto, não tá? Boa noite, gente. Tá alto. Você quer que abaixe? Vou baixar, peraí. Só que eu Tá o fiz um suficiente. emaranhado. Tá muito assim o vídeo ou não? Não. Voltamos, Mara, até que enfim. Você achou que a gente não ia voltar, né? A gente Ai, a voltou. gente tava numa maré de não dar certo os Nossa vídeos. Senhora. Vou baixar mais. Muito pequeno. Tamara tá aí. Nossa, eu não vou conseguir ler, não. Tami Gonçalves. É, Tamara. Hoje você me deu bolo, viu? Só de olho no você. A Mara achou que a gente ia dizer, para, Mara. Nós não vamos desistir, não. A gente pode enrolar? Pode, Tá não desistir. acabando, gente. É, Deixa eu mas ver quantas horas. Vou esperar um tiquinho. na verdade, é porque a gente acabou que a gente tinha marcado para voltar na primeira semana de janeiro, mas aí não deu. Brumadinho teve enchente, a Foi muita confusão danada, e aí acabou que a gente não conseguiu, né, voltar. A Tamara faz funcional comigo, tá vendo, Tamara? Hoje você me deixou na mão, tô quebrada. E aí não deu É, para voltar, e por isso que a gente voltou agora. A gente ia voltar semana passada, né? Mas ainda a gente estava ainda na correria com os desabrigados, aí não teve jeito. aqui em casa todo mundo adoeceu também. Aí o negócio foi empurrando. Agora nós voltamos, graças a Deus. Tamo aí de Agora volta. acaba. O som tá bom, É, gente? Como é que tá? a Mara tá falando que é muita chuva e férias. Meu Deus, que loucura que foi esse janeiro. Graças a Deus tá passando. O Frei Gilson Eu acho entrou que eu tô ao de vivo. fone. Eu estou me ouvindo mal, mas eu acho que é porque eu tô de fone. Você tá me ouvindo bem? Tô, tá bom. A Eu acho Tamara que é falou que só. tá bom. Obrigada, Tatá. Então, Tá vou só ótimo. passar uma pincelada, né? Agora que o pessoal já entrou Vai lá. aí, vamos dar uma pincelada para quem não sabe, né? Que está entrando de paraquedas. Nós estamos estudando o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. O meu e da Aline ali as capas são diferentes, mas a tradução é a mesma, editora Vozes, que a gente está lendo, mas tem algumas outras aí, Eclésia, e tem até na internet. Quem quiser, a gente até manda o link. Só chamar no direct que a gente manda o link. E a gente tá. Hoje eu estava pensando com os meus botões. Nós somos o clube de livro mais bagunçado que você vai encontrar aí. Porque nós vamos lendo de pequeno, de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque todo mundo é dona de casa, é mãe de família, tem filho para cuidar. Então nós não estamos podendo sair pegando um livro por mês assim. Então nós temos um livro para mais de um ano. Porque eu estava vendo hoje, Aline, que a gente começou em janeiro de 2021. Que a gente É começou mesmo? a Tá fazendo um ano, então. tá fazendo um ano do nosso Clube do Livro. Então a gente vai lendo aos pouquinhos, a gente vai fazendo as lives e discutindo sobre os capítulos de O São livro é Francisco bem de Sales. grossinho, né, gente? Ó, tá acabando. Eu É, acho que mais essa e mais uma a gente termina, né, Wagner? A gente vai ver se é mais termina na duas. próxima. Mas assim, a gente vai devagarzinho, meditando uma junta de capítulos, então a gente vai devagarzinho e a gente chega lá, né? Então a gente deu uma parada no final do ano passado, né? Que a gente fez o Caminho de Compostela, e aí a gente deu uma parada. E agora a gente está voltando. Estamos voltando na parte 4, porque são cinco. O livro é dividido em cinco partes. Nós estamos na parte 4, do capítulo 7 ao capítulo 12. Ok? É esse que nós vamos falar hoje. Bora esmiuçar isso aí? Bora esmiuçar. Então vai ser, eu falei mais uma, não, mais duas lives, né? Porque a gente faz o É, 12, o 13 e o 14, e depois a gente faz a parte 5 que a parte só 5, top. uma live só dá.
É. né? Então vamos lá, quer começar? Capítulo Capítulo 7. 7. Meios contra as grandes tentações. É, ele vai, só deixando mais ou menos claro, porque tem um tempo grande, né, que a gente fez a É, última, ele tem falado sobre as tentações, sobre os pecados, etc e tal. Então aqui ele pega no capítulo 7 os meios, o que a gente faz com as grandes tentações. Deixa eu pegar aqui que minha luz está me atrapalhando. você quer começar? Deixa eu falar. Pode começar aí. Então, os meios contra as grandes tentações. Então, São Francisco de Sales, ele gosta, como a gente já tinha falado em algumas lives, ele gosta de detalhar bastante e pontuar cada coisa que ele fala. Às vezes ele é até redundante demais, ele vai lá na frente, volta. Então, é continuação do capítulo 6, que era como a tentação e a deleitação podem ser pecados, né? E aí ele já começa o capítulo 7 falando que para a gente agir diante das tentações como as criancinhas, né? Ele dá exemplo das criancinhas. E quando o pai ou a mãe chega perto das criancinhas e fala, vem, as criancinhas vai sem pensar, né? Então ele fala isso, que recorre a Deus diante das tentações, né? E que se ele te chamar, você vai, para você não ouvir as outras vozes, né? Das tentações que estão aí próximo, né? E aí ele cita, né? Então, Até, pode falar. nessa parte que ele fala das criancinhas, me veio muito a imagem de frágil, né? Porque nós somos frágeis. Dependendo do tamanho da tentação que nos atenta, nós somos frágeis. E ele dá um exemplo que ele diz assim: é como se fosse um lobo. Ele dá um exemplo de lobo e de urso, mas eu me lembrei eu fiquei um pouco apegada nessa imagem do cachorro, do lobo, porque eu me lembrei de Padre Pio e de São João Bosco, que os dois eles enxergavam a tentação como um cachorro. E aí, para mim, foi muito real, assim, porque São Francisco de Sales dá esse exemplo, que é como se fosse uma criancinha que o lobo tá chegando, e a primeira coisa que a criancinha fala é chamar pai, mãe e correr pro colo do pai e da mãe. E aí eu só queria abrir esse parênteses para que eu lembrei muito de Padre Pio e São João Bosco. Tem filmes muito ótimos para assistir de Dom Bosco. É grande, acho que são duas partes, mas vale a pena, viu, gente, assistir. Hoje a Wagda lançou o vídeo hoje, São Tomás de Aquino. Seu Tomás de Aquino, que também fala, né, sobre. A gente está fazendo esses estudos com vocês de Filoteia, eu acho que vale a pena também ler algumas coisas sobre São Tomás de Aquino, né? Quem sabe algum dia nós ler a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Oh, É quase uma biblioteca, mas é. E aí, gente, no início ele cita São Mateus, né? Que é uma frase muito famosa que tem em Mateus que ele fala: vigiai e orai, para não cair sem tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Né? Lá no finalzinho ele fala sobre essa preparação, né? E como não disputar com o inimigo, mas aí a gente vai falar no final, né? E aí ele fala assim que se a tentação se tornar muito forte, porque às vezes nós somos, né, reféns dessa tentação, a tentação, o pecado é um vício, né? Muitas vezes nós somos reféns dos pecados, e aí a gente repara que toda vez que a gente vai confessar, a gente confessa os mesmos pecados. Né? A gente não tem vergonha na cara, mas é os mesmos pecados de sempre. E aí a gente cai em tentação nos pecados que a gente já conhece. E aí ele fala, quando isso acontecer, abraça em espírito a Santa Cruz, né? Imagine ali, né, a Santa Cruz, imagine o Cristo crucificado, né? Como se estivesse vendo Jesus ali face a face, né? Diga que não há de consentir sempre. Nós já tínhamos falado que, não sei se foi Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu confundo as duas, são muito diferentes, viu? Mas eu confundo por causa dos nomes. Que ela falava assim que eu consinta, mas não que eu sinta, mas não consinta, né? Que eu sinta, mas não consinta. E aí você pode sentir a tentação, mas a partir do momento que você não consentir, né? Você sente, mas não consente, que isso faz diferença. Então imagine Cristo na sua frente nessa hora para você não consentir, né? Porque a gente não vai estar livre de se expor a elas, né? Que a gente não vive numa redoma, numa bolha, que a gente está exposto a tudo, mas que você nunca consinta essa tentação. o conselho que ele dá
primeiro conselho que ele dá é, se você está ali no momento de aflição, no momento de tentação, ele fala reza, reza e reza. É simples e básico, assim, reza. E, e aí ele fala muito sempre para voltar para a cruz, né? Igual a Aline está falando, então sempre tentar voltar ali para a cruz, estar de olho na cruz, em Jesus Cristo, e ele até fala beijar os pés da cruz, me veio muito na mente. Eu gosto muito de personificar as coisas e me vem muito na mente aquela imagem de paixão de Cristo, né? Que Maria beija os pés de Jesus ensanguentados e ela fica cheia de sangue. Então, para a gente conseguir ficar um pouco mais palpável essa ideia de beijar os pés da cruz. E aí ele fala para rezar. Me veio, quando eu estava fazendo as minhas anotações aqui, eu pensei, o Santo Terço, né? Então, se você está ali no momento de aflição, no momento que a tentação, você está vendo que vai dar errado alguma coisa, pega o Santo Terço. E aí eu me lembro lá de quando a gente estava em Fátima, que foi o momento que eu chorei da homilia do padre, que ele disse assim, anda sempre com um terço no bolso. Anda sempre com o terço no bolso, o terço sempre à mão. Ele até tira o terço dele lá e falou assim, então fica com o terço no bolso. Porque a qualquer momento de ócio, qualquer momento que você precisar, o terço vai estar ali. Então, assim, me veio na mente a ideia do terço, porque é uma coisa fácil, prática, e às vezes num momento de aflição, como o terço são repetições, então acaba que a gente vai um pouco meio que no automático, é um pouco mais fácil pegar esse caminho do terço para rezar. E aqui eu vou dar um exemplo, que ele está falando de tentações e rezar. Eu tinha um problema muito grande que eu tinha muito medo. Até hoje eu tenho, mas eu acho que eu sou mais controlada. Eu tinha medo absurdo. E acaba que o medo é uma forma de tentação, porque é um pouco de falta de confiança em Deus. Por que eu tenho E medo? Se eu não entrego. paralisa, né? O medo paralisa. Exatamente. Então, assim, se eu entrego a minha vida para Deus, por que eu tenho medo? Não faz sentido eu ter medo. Mas eu tinha medo de tudo, medo nossa, eu era muito lesada. Tinha medo de espírito e tarará, tororô. E é engraçado que o dia que a gente fez a entronização do Sagrado Coração de Jesus na nossa casa, a gente fez todo o procedimento bonitinho e fizemos a entronização do Sagrado Coração de Jesus. Eu simplesmente não tive medo mais. E eu fiz um combinado com o Sagrado Coração de Jesus. Ó, o Senhor tá aqui e acabou. Então, assim, vez ou outra, eu me pego aqui com sonhos meio estranhos e acordo no meio da noite, né? Aqueles sonhos aflitos, sabe? E isso me fazia perder o resto da noite. Acabou. Eu ia já ficar agoniada e não ia conseguir. Hoje em dia, eu acordo assim, e aí eu me lembro lá que o meu Sagrado Coração de Jesus está ali na porta lá de casa, em cima do meu altar, e eu penso assim, ele está ali. E eu simplesmente volto a dormir. Então, assim, é aquela confiança que a gente tem, né? O medo para mim era uma tentação. E eu apoiei essa minha tentação na imagem do Sagrado Coração de Jesus, que hoje, para mim, né, é quem protege a minha casa, é que blindou a minha casa. Assim, minha casa, que eu falo, é meu lar. Onde quer que eu esteja, o Sagrado Coração de Jesus meio que blindou. Então, eu só queria dar esse exemplo, né, de como que eu apliquei isso na minha vida. E aí, assim, olha que interessante. Ele fala mais uma vez, né, no finalzinho do capítulo, da importância de procurar um diretor espiritual, um confessor, né? E aí, assim, quando você fala assim que você tinha medo, porque o medo paralisa, o medo te deixa ofegante. Toda vez que a gente está com muito medo, a primeira coisa que a gente faz, a gente fica paralisado, o coração começa a bater muito forte, você não consegue respirar direito, e ele fala isso, que o inimigo vai tentar te silenciar. E ele fala que as tentações vão vir, né? E aí, lá na frente, vai ser nesse capítulo, mas mais à frente que a gente vai ser uma continuação desse, ele fala que o inimigo, ele tenta o tempo todo te silenciar, né? Porque a partir do momento que você silencia, parece que você está aceitando aquilo, né? Você guarda aquilo no seu coração e tudo que a gente guarda no coração, a coisa se transforma numa bola de neve, né? E aí ele fala da importância, né, de procurar o confessor e expor isso para o confessor, né? E aí ele fala, se a tentação persistir, recusa, né? Fala em voz alta, não quero olhar, né? Não quero pecar. E aí tenha sempre, eu e a Wagner já falou, um crucifixo, né? Antigamente as pessoas tinham mais esse hábito, e de ter um crucifixo na sala, um crucifixo no quarto,
porque é onde você vai procurar um apoio visual quando está sendo tentado, né? Porque às vezes as tentações é na alma, e aí você fixa o olho ali, vê o crucificado, e às vezes até toque, né? Toque, ajoelha ali, fica ali um tempo, mesmo que você não consiga rezar. É um exercício, né? Que vai libertando aos poucos. E Nossa, aí eu pode queria te passar. citar, pode, deixa eu só citar São João da Cita? Cruz e São Bento, que foram dois santos que foram muito tentados, né? Que a gente acha que os santos não foram tentados. E aí São Bento, Foram os quando era mais tentados. tentado, e aí o exercício que ele fazia, olha para você ver, né? O exercício que ele fazia era se jogar nu, numas moitas de arbustos, né? Porque a dor externa fazia com que ele não pensasse na tentação carnal, né? Então, assim, ele sentia a tentação, ele se jogava nu. E São João da Cruz escreveu, ele era muito bom escritor, foi contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, né? Mais novo que Santa Teresa d'Ávila. E ele escreveu das obras que ele deixou, chama A Noite Escura da Alma, né? Que ele foi preso no convento que eles tentaram reformular e eles não aceitaram as reformulações novas, né? Que Santa Teresa d'Ávila, ela foi a renovadora aí dos carmelitas, né? E São João da Cruz ajudou ela nesse processo, e aí ele escreveu esse livro, que é muito interessante, viu, gente? Não consegui ler ele tudo, mas já li trechos e é muito bom a gente se alguém tiver curiosidade, de pincelar lá, né? Que ele fala de uma noite escura e da dor que ele sentia, das tentações mesmo. Aí eu finalizo o capítulo. Aí nós passamos para o capítulo 8. O capítulo 8 ele diz o seguinte: nós falamos no capítulo 7 sobre os meios contra as grandes tentações. No capítulo 8 a gente vai falar das pequenas. O que eu acho que as pequenas são piores do que as grandes. Então, eu tenho certeza que são. Porque uma tentação grande, ele até cita que eu achei sensacional. Ele falou assim: é muito mais fácil você evitar de matar alguém, mas só que é muito difícil você dominar a ira do seu dia a dia. Porque você fala que eu tô com vontade de matar fulano. Ah, não, mas eu não vou matar. Foi fácil, não foi? Agora você dominar a ira do dia a dia, de uma fila de supermercado, do trânsito. Então isso é muito mais difícil. E aí ele dá vários exemplos. Ele falou assim: é muito mais fácil você não roubar, mas só que é mais difícil você não ter inveja, né? Você pensar ali do outro. E aí, para fechar, que eu coloquei os três aqui que eu achei mais bacanas, ele falou assim: é muito mais fácil você não cometer o adultério, aí é que mora o perigo. É muito mais fácil você não cometer adultério. Olha, não estou traindo meu esposo, nem minha esposa. Mas só que é muito difícil você domar os seus olhos e os seus pensamentos. E aí é que eu quero colocar aqui, porque os dois são pecados. Você cometer o adultério é pecado, mas você também não domar seus olhos e seus pensamentos é tão pecado quanto. Por isso que a gente Então, tem batido muito na tecla das vestimentas, né? De você não se tornar objeto de pecado para o outro também, né? exatamente. Então, assim, os dois são pecados, mas só que eu acho assim, mais os pecadinhos pequenos ali, aquelas tentações pequenas, elas estão ali o dia todo, o tempo todo. Vou citar o meu problema, né? Eu Wagda, né, bota a cara a tapa aqui sempre, mas eu tenho um problema grande com a ira, de impulsiva que sou. Então, todo santo dia eu luto com a ira, respiro fundo e aprendi com o padre Faus, né? Eu vou sofrer com classe. Eu tento todo dia ser uma mulher com classe. E eu brigo todo dia com o meu problema da ira. E o outro problema que eu tenho é o problema da gula. E o problema da gula é um problema que, assim, o negócio tá, comida tá na nossa frente o tempo todo e a gente precisa comer. Então ali é E uma dá coisa que eu prazer, né? luto. Exatamente, é o prazer da carne, né? Então eu luto todo santo dia para não para comer só para me alimentar e não pelo prazer que a comida traz. Então, assim, são pecadinhos pequenininhos, mas que para mim, assim, no início do capítulo ele fala, se eu não me engano, ele diz assim, porque de pecadinho em pecadinho acaba que dá um montão muito, um montão muito maior do que os grandes pecados, não, né? Ele fala das tentações. Tentações pequenininhas juntam muito mais do que as grandes tentações que ele fala.
Ele fala que combater as tentações, as pequenas tentações, é um exercício de paciência, né? Porque é todo dia. E aí, apesar da gente achar que seja pequena, igual a Wagner falou, mas são essas que vai manchando a nossa alma, né? Quando a gente falou sobre o catecismo e sobre a penitência, as indulgências plenárias, tem uma parte que a gente falou que a partir do momento que você peca, né, a sua alma já não é limpa mais, aquele pecado te mortifica. Então, pensa bem, você toda hora peca um pecadinho pequenininho, esse pecado já te mortificou. Mesmo que você possa confessar sem ser numa confissão particular, né, que é um pecado, às vezes é um pecado venial, você pode confessar durante a missa e tá perdoado. Mas se você insiste nesse pecado, esse pecado tornou-se um vício. Então, assim, ele tem força sobre você. Né? Carlos Acuti, eu e a Wagner estava conversando antes, eu li algumas coisas dele para a gente fazer essa live, e aí ele falava que ele gostava de colocar Deus nas pequenas e grandes coisas das circunstâncias da vida, né? E ele morreu com 15 anos, né, vítima de uma leucemia. E assim, a história de vida dele é bacana. Ele tentava, ele participava da Eucaristia diária, né? Ele pregava muito essa questão da Eucaristia diária. E aí ele tem uma frase que ele fala que todos nós nascemos como pessoas originais, né? Mas que muitos de nós morremos como fotocópias, né? O pecado nos modifica tanto que nós não somos mais o que nascemos, né? A gente é mero, como se fosse, o Dante fala muito de zumbi, né? É um zumbi, você é escravo daquilo. Você é escravo da revista de mulher pelada que você olha, você é escravo das mulheres de minissaia da rua, você é escravo do ciúme doentio que você sente pelo outro, né? As mulheres mexendo no celular do outro, é um negócio assim, até detetive particular, agora tem, né? Então, assim, você vira escravo de tudo isso. E aí, quando você vira escravo, você perde a sua essência. Você não tem mais referência, né? Para onde você vai voltar, sendo que você não sabe nem quem é mais você, né? Isso vai te Hoje em dia, modificando, né? e hoje em dia tem muito, né? Hoje em dia é famosíssimo, escravo do celular e estando no celular, escravo da vida virtual das outras pessoas, que não é aquela vida. Então a gente vê, você está falando de morrer igual fotocópia, porque hoje em dia a gente tenta imitar as outras pessoas e tentando imitar as outras pessoas, hoje em dia as pessoas tentam imitar uma vida virtual ali, que nem é aquilo ali sempre. Ah, fulano é feliz. Não, fulano tem os mesmos BO da vida. Igual você, É, né? a gente tem que parar para pensar, né, que ninguém é o stories do Instagram, né? Todo mundo posta só aquilo que quer postar, né? A maioria das pessoas só posta aquilo, as partes boas, né? Eu falo que quem vê stories não vê a realidade, né? A Não vê. labuta do dia a dia, da dificuldade, né? De dona de casa, de esposa, de mãe, e a gente passa muita dificuldade. Então, assim, a gente se espelha naquilo que é falso, né? Quando verdadeiramente deveríamos se esperar naquele que, no crucifixo ali, no crucificado, aquilo ali é a realidade, né? O amor da entrega, né? Da purificação, e nossos pecados foram purificados ali. E aí, que é a coisa mais triste, eu falo assim, que Deus está com você o tempo todo. O Padre Léo falava assim, que é a coisa mais triste de você estar indo pecar e Cristo está ali do seu lado com você. E aí ele vê você ferindo ele mais uma vez, não porque você não sabe, mas porque aquilo te dá um prazer momentâneo. É muita tristeza se você pensar assim, toda vez que você vai pecar, você fala assim, gente, Deus está aqui do lado, como é que faz? E eu estou pecando do mesmo jeito. O próprio São Francisco de Sales, em alguns capítulos atrás, ele fala assim, você troca o céu por uma bagatela, né? Por É. qualquer coisa que você está fazendo ali, que vai ser momentâneo, igual você falou, né? Momentâneo. E você está trocando o quê? Sua eternidade por uma coisa ali momentânea. Nós insistimos em viver como escravos, né? Quando a gente já foi liberto, né? Você escolhe ser escravo, mas você já está liberto. É muito estranho isso, assim. Você preferir ser escravo ainda, né? Porque somos escravos ainda do pecado. A gente deixa que ele nos escravize, mas nos esquecemos que já fomos libertos disso, né? Basta a gente querer. E acho que eu passo pro próximo, né? Porque aí a gente já emenda. Pode passar. Só comentar que Ele dá. a Adriana falou que não tinha pensado ainda de carregar o texto no bolso,
O Adriana, às vezes você vai precisar dele para rezar e não vai conseguir rezar, porque na hora do desespero a gente não consegue, né? Mas só de você segurar ele na mão já é uma referência boa. Seu anjo da guarda tá ali do lado para te auxiliar. Tá ali, Se você pedir, obviamente. exatamente. Você É. pede ajuda, seu anjo da guarda, ele te ajuda a rezar. E aí ele fala um pouco, porque como ele exemplificou ali as grandes tentações, como um lobo, ele, ele diz que as pequenas tentações são moscas. Eu até imaginei um pernilongo, que ela fica, ela não te machuca, ela não te ri, ela como é que fala? Ela não te causa aquele medo, mas ela fica ali te apurrinhando, né? As pequenas tentações. E eu fiz aqui 3 tópicos, eu não sei nem se você conseguiu enxergar esse capítulo em tópicos, mas eu coloquei em passos. Ele diz que o primeiro passo para combater essas pequenas tentações é ignorar mesmo. É igual o pernilongo. O pernilongo está ali, você ignora. Então, tem uma tentação ali, vamos fingir de égua, vamos ignorar. É, é, o segundo passo que eu anotei aqui, investir em virtudes contrárias, né? Então, eu coloquei aqui, eu tenho um problema de ira, né? É o mosquitinho da ira que fica ali me empurrinhando. O que que eu vou fazer? Minha virtude contrária. Qual que é a minha virtude contrária? Paciência, né? Então, eu tenho que investir ali na virtude contrária daquela tentação ali. E o terceiro passo que eu coloquei desse capítulo é, né, que ele fala das grandes tentações e que também para a vida, né? Voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus e rezar, né? Que as orações e como essas pequenas tentações são no dia a dia. Então, ele fala isso nos capítulos anteriores também, o uso das jaculatórias, né? Para quem não sabe, jaculatórias são aquelas pequenas orações. Por exemplo, Jesus manso humilde, né? Essa eu repito o tempo todo. Jesus manso humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então, assim, fazer uso de jaculatórias nos momentos em que você está tentando ser irada. Gente, eu vou contar um caso aqui muito engraçado. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito irada. E aí tem hora que as coisas assim, pelo amor de Deus. Eu lembro que um dia eu tava arrumando, eu tinha acabado de lavar minha varanda, e aí eu fui levar o negócio do aspirador para jogar fora, o aspirador cheio de pó. E aí, na hora que eu cheguei perto do lixo, o lixo caiu todo e o aspirador abriu e voou pó em toda a minha varanda que eu tinha acabado de lavar. E eu lembro que eu fui e falei assim: Meu Jesus, Jesus, Jesus! Aí depois eu mesmo também a rica, eu falei: Coitado de Jesus, que deve ter ficado até encolhido assim, falei: Credo! Porque eu fui falar: Jesus! Então, assim, foi, né? Só um exemplo meu aqui de momento de ira que, né, graças ao bom Deus, né, eu não falo, antigamente eu falava palavrões absurdos, mas hoje em dia eu vou do meu Jesus. Quase ofende Jesus? Quase ofende Jesus. Pelo menos não tô Mas falando não é um coisa errada. palavrão. Mas não é um palavrão, né? Não, menos mal. E assim, né? As jaculatórias, é interessante, quando a gente foi em Fátima, tinha, né? Quando a gente reza o texto, fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí lá no Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, tinha um museu lá, eu tenho até a foto, quem quiser pode me chamar no direct que eu mando. Eu tirei foto do papel original, né, de quem fez a jaculatória. E aí tá a jaculatória escrita à mão, né? Que ele fez os rascunhos bonitinhos, assim, achei super interessante. É como que algo que pensou ali, né? E ele conseguiu até hoje, a gente fica repetindo as jaculatórias, né? E aí, gente, o terço, tem muita gente que tem preguiça de rezar o terço, né? Mas o terço, ele é esse exercício de paciência mesmo, né? De repetição. Quantas vezes, né? Nós precisamos repetir para nos santificar, né? Porque a gente erra. Então, assim, cada Ave Maria rezado é uma reflexão de tudo aquilo. O texto é para ser reflexivo mesmo, né? Não é para ser embolado, porque Ave Maria cheia de graça, com você não escuta nem o que está rezando. Então, é para ser algo reflexivo, para ser rezado em família, algo que traz muitas graças, e é um dos meios muito fortes contra essas pequenas tentações também, né? O exercício
de rezar de manhã, né? A Wagner uma vez me deu a ideia que eu sou sanguínea, né? Aí eu embolo meu dia, se eu não rezar, se eu não colocar água para rezar, não rezo. E aí a Wagner falou que estava rezando de manhã e colocou isso como rotina. E aí eu inseri na minha rotina levantar e a primeira coisa a fazer é tomar café. Eu não sou ninguém sem tomar café, eu não faço nada sem tomar café. É. E aí depois que eu tomo café, eu tenho um cantinho, rezo ali. E o dia que eu não consigo fazer isso, que às vezes eu acordo mais tarde, assim, gente, o dia embola. Embola de uma tal maneira que, assim, tudo acontece no dia. Você não consegue as coisas no reino, você não consegue arrumar sua casa, você não consegue resolver as coisas que você estava para resolver. Então, tira um minutinho como obrigação, como rotina, que às vezes a gente reza por obrigação mesmo, não é porque quer, né? É exercício, é um exercício de paciência e um contínuo, né? Não é todo dia que a gente resolve, acorda inspirado, mas reze, né? Não, E aí eu tinha reza. notado isso que a Magda anotou também, né? É engraçado que a gente não combina, não, viu, gente? Nós não mostramos o resumo. Eu vou até, eu não sei se vai, eu risquei de Mas vermelho que tá ela falou, desprezo e as virtudes contrárias, que ela tinha pontuado, né? E aí ele fala de novo nesse capítulo de voltar os olhos para o crucificado, né? Tem uma música que é de Maria que fala beijo as tuas paixões, não é? Tamara, me lembra aí. A Tamara é cantora, ela vai me lembrar aí a música. E eu falo para você. É, E e ele finaliza, pode? pode. Ele finaliza esse capítulo, ele dizendo assim: quanto mais tentação você tem, acaba que é melhor, porque se a gente seguir esses três passos, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Então, quanto mais tentações, por isso que os santos eram muito tentados. Porque quanto mais eles são tentados, mais eles fazem oração, mais eles se aproximam de Deus. Então, se você está sendo muito tentada, fique feliz. É porque você está muito perto de Deus, você está incomodando. Se você não está sendo tentado, está tudo Há errado. algo de errado. Está tudo muito bom, sim. Você pode Tem ter o algo de pezinho errado. atrás, viu, gente? Tem algo de errado. Algo de errado não está certo nisso aí, viu? O cristão nasceu para ser tentado, graças a Deus, porque nós Graças a queremos Deus. ir para o céu. Em tudo dai Somos a graças, né? igreja da cruz. Essa é a música também. Somos a igreja da cruz. Da cruz. Vamos para o E passamos 10. para o 10. Isto. Leia o título que esse eu não anotei, não. Ó, Tamara mandou, muito bem, Tamara. Tá vendo, Beijo a gente? As todos. amigas da gente é virtuosa, tá vendo? Ó, beijo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, viu? Que é o que a gente falou, né? Recorre ao crucificado. Obrigada, Tatá. Aí o capítulo, leia o título do capítulo 10. Modo de fortificar o coração contra as tentações. Tá. Você quer começar aí? Quero, pode ser. Falei igual o Dante agora, pode ser. Adolescente. São Francisco começa falando, né? Leve em consideração que as paixões voltarão ao seu coração. Sabendo disso, trata de estabelecer para ti normas de vida, né? Que sejam inteiramente contrárias. Ele já está fazendo o complemento do outro capítulo. E aí, quando a gente fala paixão, gente, é diferente de amor, né? Por que a gente fala paixão de Cristo? Quem assistiu, né? A Paixão de Cristo do Mel Gibson sabe que é forte. Então, a paixão é aquilo que vem e arrebata e te cega, né? É algo forte que te cega, que te impede de pensar racionalmente. Então, quando ele fala assim, considerando que essas paixões vai voltar porque te dá prazer, e o ser humano, a Wagner estava falando antes da gente começar a live, a gente é muito egoísta. E sabendo que a gente é egoísta e a gente é movido pelo prazer, essas paixões vão voltar ao nosso coração. Então, se a gente cair uma vez nisso, vamos tentar, então, fortificar, né, através dos exercícios e aí através das virtudes. É o que a gente tem pesquisado muito sobre virtudes, né, as pequenas virtudes do lar, como se tornar uma pessoa mais virtuosa, né? E aí, assim, isso é o que te previne de cair nas paixões, né, mais facilmente. Então, ele já começa falando sobre isso, né? Para fazer obras de humildade, que é um exercício difícil, né? Para quase todo mundo, né?
fazer essas objeções, essa humildade, né? As mortificações, né, Wagner, que prepara o espírito e torna mais forte, né? Para É, rejeitar. ele fala muito sobre as virtudes, e eu queria só. Eu escutei uma frase muito bacana que diz o seguinte: os vícios são quando você tem hábitos ruins. Então, você tem hábito de fazer algo que é ruim, isso é um vício. E o que é a virtude? É quando você cria um hábito de fazer algo bom, algo legal. Então, você cria um hábito. Por quê? Porque aquilo não está em você. Isso sim é uma virtude. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito agitada. Então, assim, eu arrumar minha casa e fazer as minhas coisas não é uma virtude, porque está em mim. Eu não estou tendo esforço nenhum, até gosto disso de passagem. Ao passo que uma outra pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, que tem um corpo mais lento, e essa pessoa mantém a casa dela arrumada, aquela dona de casa que mantém a casa dela arrumada, mesmo ela tendo aquele corpo mais mole, isso para ela é uma virtude, entendeu? Então a virtude é o costume de algo que você faz de bom, mas que não está em você. Então, por exemplo, se você me ver tendo paciência, sorrindo, felizinho, é porque eu estou sendo virtuosa. Sendo, sendo gente Então, boa com as pessoas, é porque ela está exatamente. sendo virtuosa. Por quê? Porque o meu natural é ser uma A pequena, gente ser amiga da Wagda não uma é pequena fácil, não. cavala. Vou Eu confessar sou, que eu é sou uma cada pequena patada. cavala. Não é, ó, é para pouco ser amigo dessa pessoa, porque ela não tem um trato muito bem fino com as Não, pessoas, falo não. as verdades que ninguém quer ouvir, se precisar eu falo. E Exatamente. eu achei muito interessante que nesse capítulo ele diz o seguinte: para você ter num primeiro momento, para você analisar esses seus pecados, as suas tentações. E eu achei muito bacana, ele fala assim, analisar de forma racional. Então tá, eu tenho aquele pecado. Então, o que é isso? Então, vamos sentar ali nesse momento de oração de manhã que a gente estava falando aqui, vamos sentar ali e vamos falar. O que esse pecado me faz? Ele me afasta de Deus, ele me faz isso, me faz aquilo. Então, eu achei muito interessante desse capítulo que ele faz uma análise assim de cada. É tipo para a gente tentar fazer, analisa aquele pecado. Dá nome para aquele pecado e tudo que ele faz de ruim na sua vida. E aí, quando você meio que coloca ali na mesa ali, abriu ali as cartas desse pecado, acho que fica mais fácil você visualizar. E a próxima vez que você for cometer esse pecado, você fala, eita, eu não pensei que eu fiz tanto de coisa que me faz de ruim esse pecado, né? Pra que eu tô mexendo com ele de novo aqui? É porque dá uma ressaca moral, né? Quando nós pecamos e sabemos que é um pecado, dá uma ressaca moral por você não ter resistido, né? E é interessante a gente pesquisar sobre os temperamentos, e nesses estudos dos temperamentos, geralmente você se identificando com um temperamento, tem os exercícios do próprio temperamento, né? Por exemplo, para o sanguíneo, né? O que, que eu tenho que trabalhar como sanguíneo, né? Colérico, o que, que a Wagda tem que trabalhar, o fleumático, melancólico. Então, assim, em cada temperamento tem os atos de virtude que você tem que se exercitar. E isso é o que leva o crescimento pessoal, né? Porque é o que liberta a sua alma dessas prisões, né? E aí você fez eu lembrar de uma coisa engraçada, né? A gente fez Compostela, e a gente estava conversando sobre um assunto, até comentei com a Wagner essa semana. E aí, nesse assunto, ela me deu uma resposta assim, né? Que é a Wagner. Isso é bom para forjar o seu caráter, é bom que você faz mortificações. Passou. Aí, eu tive, né, um encontro com esse assunto esses dias, e aí, aí eu pensei assim, né? Na hora do momento eu pensei assim, gente, dá vontade de pegar e dar um murro na cara dessa pessoa. Aí na hora veio a Wagda me falando assim, isso é bom para te forjar o seu caráter e te mortificar. Aí eu lembro que eu ainda pensei, e eu já mandei mensagem para a Wagda, falei assim, ainda felizmente forjei meu caráter hoje. Estou feliz? Não estou. Mas a Mas virtude forjou. exatamente. Então, assim, é preciso para forjar. E a forja é difícil, porque faz ao fogo e vai batendo marteladas. Você não acha que você vai ficar feliz de praticar as virtudes? Não é, não. A gente pratica contra o gosto. Só para contextualizar, quem não sabe forjar já deve ter visto algum filme quando eles fazem espadas. Eles esquentam a espada e vão batendo assim na espada para o ferro ficar bom. Então isso é forjar. Ou seja, forjar
É marreta no lombo. É, é algo E que incomoda, como né? você disse, né, que acho que é a frase dessa live, né? Ser cristão é, né? As tentações estão aí. Para a gente que é cristão, de fato, as tentações estão aí. E se não estão, é Porque porque a realmente gente não quer estão. morrer original, a gente não quer morrer como fotocópia. E aí, só para fechar esse capítulo, eu achei interessante que ele disse assim: o que faz, o ato que vai fazer você é, encaminhar mais para as virtudes e fugir mais das tentações são as caridades, porque o ato de caridade que você faz, ele te coloca no seu lugar, ele te coloca com os olhos voltados para o outro, né? E, te, assim, te faz ser mais humilde, né? Porque eu acho que a principal característica que eu acho que todo mundo tem que trabalhar todo dia, o tempo todo, não estou me excluindo, não, porque eu sou a primeira que precisa trabalhar absurdamente, é a humildade. Então, eu acho assim, todo santo, toda vida de santo que você fala, o que você trabalha é a humildade. Eu vou citar aqui, né? Hoje eu soltei o vídeo de São Tomás de Aquino, e eu, pequena que sou, né? Estava lá assim, quando São Tomás de Aquino estava flutuando e a cruz, o crucifixo na cruz, perguntou para ele: Tomás, você escreveu muito bem sobre mim. O que que você quer? E aí como humana, já pensei: eu queria um tanto de coisa. E São Tomás de Aquino, na humildade, fala assim: eu não quero nada além de ti, meu Senhor. E aí eu olho, por isso que é muito bom acompanhar, saber da vida dos santos. Porque aí eu falei: olha para você ver que pequena, ridícula que eu sou. Olha para você ver meu estado. Porque eu já estava pensando: o que será que eu ia pedir? Que vai dizer? O Crucifixo nunca vai falar comigo, porque ele sabe que eu sou muito errante. Nunca vai dar chance para nós. Nunca vai. São Tomás de Aquino. Que, ai, gente, o sonho nosso é ter a Suma de São Tomás de Aquino, né? Porque é cara, mas um dia a gente ganha essa Suma aí, quem sabe? Sério, minha Quem meta sabe de um dia vida de é a nós fazer umas academia. lives, aí vai ser uns 5 anos de Nossa. live, viu? Sobre a Suma. Se o livrinho Filotelas gastou mais de um ano, assumo Telógio, não vai gastar o resto da vida. É. E aí ele fala, gente, que o inimigo vai te dar tempo de paz, viu? Só para acabar tudo aí, ele fala que vai ter tempo de paz, né? Mas que aproveita esses tempos de paz para exercitar mais calmamente as virtudes, né? E eu acho que eu encerro esse capítulo, podemos passar para o 11. Ó, manda um abraço pro Vicente e pro Valentim, né? Tim da Adriana, que adoraram seu vídeo de São Tomás de Aquino. Valentim e Vicente. Semana que vem tem São João Bosco, minha gente. Eu amo demais São João Bosco. Cada vez que eu estudo a vida dele, eu fico mais apaixonada com a vida de São João Bosco. Então, Próximo capítulo 11. 11. Nossa, acho que vai dar tempo, não. Vai sim. Então, vamos... Nossa, tem mais 2 páginas. Pois é. Vai dar Mas, certo, gente, amigo, nós vai vamos dar certo. resumir. Vamos resumir. Nós falamos muito. Capítulo 11, ele fala sobre as inquietações, né? E eu comecei com as minhas anotações aqui. É natural o corpo se esquivar do mal, né? Assim, vou falar de forma muito natural, assim, se um espinho pega na sua mão, a primeira coisa que você faz é sair fora. Então, assim, é nosso, é fisiológico nosso, assim, de se esquivar do mal. E, aí eu achei muito interessante que ele diz o seguinte, ele fala assim, existem dois motivos que levam a se esquivar que te ajudam a esquivar. Você tem duas vertentes, dois caminhos a seguir. O primeiro, você se esquiva desse mal por amor a Deus, porque esse mal é ruim para você. E você, como um ser humano que ama a Deus e quer ir para o céu, você quer sair desse mal. Ou você sai desse mal porque você é um egoísta, um medíocre, que só pensa em você e você está incomodado com aquele mal. Então, que você, por causa de amor a Deus, você, na verdade, eu me expressei mal aqui, de por amor a Deus, você vai, como é que fala? De forma mais paciente, tolerar esse mal. Então, por amor a Deus, por vias de Cristo, você vai passar ali pelaquele mal de forma mais suave, vamos assim dizer, né? Então, eu estou passando por um momento da minha vida, eu vou Mais passar de paciente forma mesmo. de forma mais suave. Agora, se você pensar só em você, você vai falar, não quero isso, você vai reclamar e falar que tá tudo ruim, e você vai passar de forma egoísta, né? E aí o negócio acho que nem passa direito.
E eu até anotei aqui aquela parábola das casas, que fala que que Cristo fez a parábola dizendo que um homem construiu uma casa na pedra e o outro construiu na areia. Veio a tempestade. O que construiu na areia, a casa dele caiu. E construiu na pedra, a casa continuou firme e forte. E eu acho muito bonito nessa parábola pegar a seguinte questão: a tempestade veio para os dois. Então Jesus ele nunca prometeu que a vida do cristão seria jóia, bonitinha, bacana. Ah, eu fiz a casa na pedra, então não vai vir tempestade. Vai. A diferença é que sua casa vai ficar de pé. E na casa de areia, se você não está agarrado a Cristo, se você não está com seus olhos voltados para Cristo, sua casa vai cair. Literalmente o jargão, a casa vai cair. Na hora que é interessante que quando o sofrimento vem para uma casa estruturada na fé, num lar cristão, né, pessoas devotas, o máximo que ele vai arrancar é lágrimas, né? Lágrimas, somente lágrimas. Agora, quando o mal chega, né, numa casa que não tem um alicerce firmes na fé e em Cristo, ele leva tudo, né? Ele faz um vendaval, arranca Aí tudo, é desestabiliza desespero. tudo. Há um desespero, né? Uma redevoada mesmo, vai cada um para um lado, uma confusão danada. Então, é isso que a Magda está falando, assim, todo mundo passa pela cruz, né? O importante é saber como a gente quer passar por essa cruz, né? A gente quer ser aqueles que desistem, que se entregam, ou aqueles que vão permanecer firmes, né? Para merecer um dia estar na glória, né? No lado do ide benditos. E uma alma inquieta, ela acaba metendo os pés pelas mãos. E aí você falou aí, me veio na cabeça a palavra desespero. E a palavra desespero, se não me falha a memória, meu marido não está assistindo aí agora, ele que me disse uma vez, eu não sei de onde vem essa informação. Mas é que o desespero é um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Você está desesperando mesmo, né? O ato da palavra, a palavra desespero. Porque você está simplesmente não confiando em Deus. Então, se você é uma pessoa que fala que acredita em Deus, que ama a Deus, que tem uma vida ali cristã, católica, não pode ter desespero na sua vida. Obviamente, você vai ter momentos tristes, momentos em que você vai ter E alguma apagões. abalos, etc e tal, mas o desespero o desespero vem de não ter esperança, né? Desespero, de não ter esperança. Então, quando você perde a esperança, acabou, né? Quando Então, você não espera em Cristo, né? isso, e aí, nesse capítulo ele fala muito sobre isso. Se quando a pessoa ela não está em Cristo, ela resolve as coisas assim de forma inquieta e vai dando errado, vai ficando pior. Uma vez, né? Agora eu vou, já que você falou de Carla Acutis, vou usar o exemplo dele. Carla Acutis foi um menino que morreu com 15, 16 anos de uma leucemia. E a enfermeira falava que nunca ouviu a palavra dele de reclamação. E leucemia é uma doença que no finalzinho causa muita dor. E disse que a enfermeira falava assim: Você quer que eu chame a sua mãe? Ele dizia: não incomoda ela. A mãe dele estava dormindo lá no quarto dele. Não incomoda ela, não, coitada, deixa ela dormir. Então, assim, você nota assim, em pessoas que estão na presença de Deus que não tem o desespero, né? Você nota assim, a pessoa que está na presença de Deus, que está ali, né? Com os olhos focados no crucificado, a pessoa ela passa por tribulações absurdas na vida e você olha e fala assim, é diferenciado. A sua vida não pode ser contada a partir disso, né? Desses momentos de agonia, de desespero mesmo, né? Você tem que sempre tentar se apoiar. Às vezes nós não conseguimos enxergar sozinhos, né? Por isso que é muito importante você ter um confessor, uma pessoa ali, uma amiga ou o seu esposo para te colocar no centro, né? Te centrar ali, porque às vezes sozinhos a gente não consegue, né? Precisa daquela pessoa para te chacoalhar e falar assim, presta atenção, né? Igual a gente mineiro fala, presta atenção, foca, Presta atenção. respira, Então, assim, vamos devagar, foco, né? Mas aqui eu E só aí ele queria fala,
Pode falar, Que já eu vai. só queria ressaltar que você falou de falar com alguém, né? E eu deixei aqui anotadinho o seguinte: o cuidado, né? A gente já falou isso sobre as amizades nos capítulos passados, mas o cuidado de quem que você conversa, com quem que você Exatamente. desabafa, porque quando você desabafa, vai vir um conselho de volta. E se você desabafa com uma pessoa que não é devota, a pessoa vai te regastar mais ainda, vai fundar mais seu barco. Pode continuar. E assim, é, e uma pessoa que não está olhando para a mesma direção que você também, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Você pede conselho àquela pessoa que tem o mesmo objetivo de vida como você, né? De ser santo, de estar ali olhando com os olhos fixos para Cristo, né? Porque quando você pede conselho a uma pessoa que não tem esses conceitos de vida, para ela, sim, ela sempre vai optar pela opção mais fácil de resolução dos problemas, né? Então, assim, É. às vezes nem sempre isso é a solução. Por isso, E eu achei. dê valor a quem te xinga, eu acho. Por isso que a Aline é minha amiga. Mentira. Né? Não tem vergonha na cara de ser sua amiga, não é isso. Só por isso. E eu achei muito interessante que ele cita Davi. Eita, agora eu não anotei, eu acho que é Davi que ele cita. Que Davi diz assim: Minha alma está em minhas mãos. E eu É achei muito Davi. bonito. É Davi, né? Deixa. Porque ele diz: É, Minha alma está em minhas mãos. Ou seja, eu tenho o controle. Entendeu? Para não deixar, né, a sua alma sob o controle dos prazeres, seu corpo com o controle dos prazeres. Então ele cita essa parte de Davi, que Davi diz assim: ó, minha alma está em minhas mãos e eu lembro das suas leis, né? Então vamos falar dos 10 mandamentos ali, né? Se você está seguindo os 10 mandamentos, você está uma pessoa em estado de graça. Então, se a gente está com a nossa alma nas nossas mãos, nós temos o domínio. Então, é o que a gente tem que buscar todo dia, né? O domínio de si, o domínio das situações, de não perder as estribeiras, né? Que a gente estava falando do desespero. Uma pessoa que tem o domínio de si, que tem a alma nas mãos, é uma pessoa que vai conseguir é, passar, né, pelas tribulações de forma mais paciente e calma, né? Sempre eu voltando ao até seu. deixei como sugestão nesse capítulo uma oração de São Padre Pio, né? Que chama Fica Comigo, Senhor. E eu lembro do Padre João Lousada falar um pouquinho dela, citar ela um pouquinho depois que a gente comungava, né? Quando ele era nosso pároco. E aí, Padre João me ensinou amor à Eucaristia muito grande que eu não tinha, né? E aí ele rezava essa oração um pouquinho depois da comunhão. Ele era espanhol, quase ninguém entendia. Mas essa oração ficou na minha cabeça, né? Que ele fala, fica comigo, Senhor. E aí São Padre Pio, ele vai destrinchando, é uma oração curtinha, e depois vale a pena procurar para ler. Eu lembro da passagem, de uma passagem quando a gente assistiu até The Chosen, que tem uma hora que um dos discípulos está debaixo da árvore, e ele fala assim, Senhor, não se afaste de mim, né? Eu acho essa passagem forte, quando ele fala assim, não se afaste de mim, por mais que eu queira me afastar de ti, né? Não se afaste de mim, não tire seus olhos de mim, né? E aí essa oração de São Padre Pio me faz lembrar disso, que quando eu sou bagunça, fica comigo, Senhor, porque eu não quero que o Senhor se afaste de mim, né? Vamos para o 12, mulher, porque senão Encerrou bonito aí esse capítulo. a gente estuda só um tiquinho, viu, gente? O capítulo 12, ele vai falar sobre as tristezas, né? E eu achei muito interessante porque tristeza, a gente analisando assim, de forma mais superficial, é só tristeza. Mas ele diz que tem dois tipos de tristeza: a tristeza boa e a tristeza ruim. E aí ele cita que a tristeza boa só tem duas. As únicas duas tristezas que vale a pena ter, que pode ter, que você tá dentro como é que fala, dentro, né, perto de Cristo, é a tristeza da misericórdia. Como que é a tristeza da misericórdia? É quando você vê uma injustiça. Então é aquela tristeza de você ver alguém passando por algo e você sente aquela tristeza da misericórdia para o seu próximo. Essa tristeza é lícita. E a segunda tristeza é a tristeza da penitência, né? Porque parece até estranho, né? Quando eu li, eu falei, meu Deus, como explicar? Mas aí eu cheguei à seguinte conclusão: a tristeza da penitência é aquela tristeza que, quando a gente faz uma penitência, a gente está contrariando a nossa carne.
né? Então eu deixo de comer algo, eu faço, então eu estou contrariando os meus prazeres da carne. Então eu contrariando o meu prazer da carne, eu eu tenho uma pequena tristeza em cima disso. Tirando essas duas, qualquer outro tipo de tristeza é ruim, né? Tristeza, e ele fala um milhão de tristezas, eu nem anotei essa, mas ele fala tristeza do ciúme, tristeza de não sei o quê. E todas as tristezas eu acho que tem a ver com o egoísmo, né? E eu acho que tudo volta muito pro lado do egoísmo. E essas tristezas inquietam a alma, né? Ele E fala, esse, é o ciúme, a inveja, a impaciência, a morte, tudo. são tristezas. Aí ele fala muito sobre. Aí eu até vou um pouco pro lado do físico, né? Porque ele diz assim, é uma tristeza que te joga na cama, que você não quer levantar, é aquela tristeza de lombeira, aquela tristeza que deixa para baixo, né? E, e, e aí as orientações que ele dá é a mesma que ele fala das tentações, porque acaba que a tristeza é uma tentação. O que você tem que fazer? Rezar. Rezar e rezar. Só que eu deixei aqui uma anotação que eu achei muito interessante. Além de rezar, ele diz o seguinte: ocupar-se. E aí me veio vários pensamentos, por exemplo, mosteiros, mosteiros, irmãs de caridade, o tempo todo elas estão trabalhando. Se a gente estudar a vida dos santos, por exemplo, São Bento, a ordem de São Bento, a frase que rege eles é ora et labora, ou seja, trabalha e reza. Então, assim, o tempo ocioso, ele vai te deixar ficar no sofá à toa, vendo o celular com a vida dos stories maravilhosos, perfeitos de outra pessoa. Sim, você vai ficar com aquela tristeza, tipo do filme Divertidamente, arrastado no chão de tristeza. E porque eu até finalizei aqui nas minhas anotações, é o seguinte, a luta contra isso é trabalho, gente. Vamos! Tem um meme que tá rolando aí que eu acho ele sensacional, que o cara senta e ele fala assim, eu preciso chorar. Ai, mas eu tenho que lavar vasilha primeiro. Eu preciso chorar. Ai, meu Deus, mas eu tenho que fazer. Quem tem trabalho, quem procura o que fazer, não tem tempo para tristeza. É. Então, bora procurar um lote para capinar, umas vasilhas para lavar, ajudar sua mãe e seu pai em casa, ajudar na sua casa a fazer suas coisas, suas obrigações, que não vai sobrar tempo para tristeza. Esse tipo de tristeza, que é a tristeza maléfica, não vai sobrar tempo. Então, assim, todo santo, se a gente pesquisar bem a vida dos santos, todo santo tem uma história de trabalho, né? Vou pegar Santa Rita de Cássia também, a Madre Superiora mandou ela cuidar de um galho seco, e o galho seco floresceu e virou uma videira maravilhosa. Então, todo santo tem uma história de oração e de trabalho. Oração e trabalho, que são coisas que andam juntas, e que eu acho que não vai ter tempo nem para tentação, nem para tristeza. É você se mortificar, né? A gente estava falando isso, é a mortificação, né? É a dor da carne, né? É a dor da carne que te faz esquecer da dor interior, né? Ah, mas então vocês estão falando que a gente não pode ficar triste. Não é isso, viu, gente? Porque todo mundo fica triste. Mas a gente está falando Pode daquela entregar, né? tristeza que adoece, né? Que te impede de fazer, aquela que paralisa, né? Aquela que deixa você é, usada mesmo por ela, usada, a palavra é essa, usada, esfarrapada, mole, né? Sem perspectiva de vida, né? E aí, assim, se você fica assim, você não nasceu para. Você não está fazendo aquilo que você nasceu, né? Porque a gente nasceu para servir. Nós nascemos para servir. A gente tem que pôr isso na cabeça. Nós somos servos, então nós temos que servir. E aí, em qualquer etapa da nossa vida. Então, a gente não está falando que não pode ficar triste. Pode. Ah, vocês não choram? Chora. Eu não. Choramos, ficamos tristes. A Wagner Eu não, mas eu choro. Choro todo dia, eu acho. E aí, eu choro de alegria e de tristeza, eu choro. Tá? Eu choro para mim e para Wagner. E assim, choramos, ficamos tristes, tem dias ruins. Mas assim, se você pôr na conta, tem muito mais dias felizes do que ruins. Então, assim, somos servos e nascemos para A isso. conta tá muitos dias ruins é porque tem algo de errado. Você está se entregando à tristeza. Isso mesmo. A minha mãe perguntou, e a tristeza e a depressão são coisas diferentes, viu, mãezinha? Mas A bora trabalhar depressão e rezar também, que eu acho que resolve um pouquinho, hein?
Busca Como é que ajuda, é? obviamente. Ora et Ora et labora. labora. Busca Exatamente. ajuda profissional, mas se rezar e se trabalhar, eu acho que dá uma sacudida na vida. Trabalha quando dá Exatamente. vontade? Trabalha, mas dá para ir. E aí eu Mata a sua finalizo, carne e vai trabalhando. exatamente, eu finalizo com, eu acho que Carlos Acuti foi que inspirou essa live hoje, que ele fala, a felicidade é olhar para Deus e a tristeza é olhar para nós, né? Olhe para Deus, viu, gente? Não para nós mesmos. E eu acho que é isso que nosso tempo também já acabou, viu? Nosso tempinho já tá. Mas então, acho que é isso. Nós finalizamos aí o capítulo 12, né? A próxima live vai ser dia 10/2, se Deus quiser. A mãe falou que está trabalhando. Ô, mãezinha. Então, a nossa próxima live é dia 10/2. Muito obrigada para quem esteve aí com a gente. Um beijo. Não dá, a Às gente vinte e não uma horas, consegue né? ler. Normal. Às 21 horas normal. Eu não consigo ler, porque quando a gente está falando aqui, eu não consigo ver os comentários, não. E se a gente parar para ver comentário, a gente acaba perdendo aqui o fio da meada. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, conversem com a gente no direct, a gente responde. Se alguém quiser o livro também, pela Se quiser a internet, né? oração do São Padre Pio, eu mando, né? Então, qualquer coisa, vocês chamam a gente no direct lá do Instagram. E acho que é isso aí. Obrigada, Eu viu, gente? finalizo Fique minha com live Deus. dizendo: ora et labora. Trabalhe e Até lá, reze. Adriane. Exatamente. Fica Com com Deus, Deus. gente. Tchau.